uso do solo, para que o transporte fosse indutor do uso do solo, adensamento ao longo das estruturais. Realmente não se tinha tempo de pensar em muita coisa a mais. E o IPUC era uma instituição pequena, né? Na época, o IPUC era uma instituição pequena, muito pequena, tinha lá 20, 30 pessoas. E não Nós tinha as cabíamos todos na casa, lá em cima. Lugomir, não tinha as atribuições que acabou ganhando depois, depois de decidir e sobre depois orçamento, uma parte né? saiu muita coisa do IPUC, agora eu estou vendo isso, né? Eu Ele voltei... não tem mais força nenhuma. Né? Não, tiraram tudo. Não vale nada. Hoje esse Frankenstein chamado URBS é a coisa mais importante para a prefeitura. Porque a URBS hoje é a gestora do... Mas que tiraram o transporte, tiraram o controle do trânsito, foi tudo para a URBS, né? Então, e o IPUC cresceu, e, evidentemente cometeram um erro ao longo do caminho, cometeram o erro de transformar o IPUC, que era uma autarquia, com folha de pagamento própria, com gente boa. Eles transformaram isso para ganhar uma aposentadoria, alguma coisa assim, transformaram isso em um troço público, igual aos outros. Então, nivelaram o IPUC por baixo. Então, se tem um arquiteto que ganha 1.400 iniciais, o que se pretende? O que se pode pretender? Eu voltei ao IPUC para encerrar minha carreira. Eu realmente comecei minha carreira lá e gostaria de encerrar. E o Ceneviva também, com a ideia de mexer um pouco nisso. E nós estamos muito preocupados em transformar o IPUC. Estamos encontrando dificuldades, é evidente, dificuldades sempre existem, em tornar o IPUC um órgão mais atuante, um órgão mais, afinal de contas, mais decisor, como ele era. Né? Hoje você vê lá as moças fazendo contagem de coisa de bairro. A visão grande está um pouco borrada. A cidade não tem planejamento. Esse que é o problema. Você, Curitiba, você podia pensar. Teve coisas que você pensou 10 anos. E agora... O Eduardo Gazara fez uma pergunta para o Lugomir. Desculpe o meu atraso, o nosso entrevistado, professor Já Amado. habitual atraso. Graças ao problema da circulação. Circulação Põe a culpa na circulação, que é bom. E dos médicos de hospitais públicos também. Louco. Pois está louco. Lugomir, você estava dizendo que voltou para o IPUC agora, nesse momento? Agora? Você, Não, já está nesse já está. governo, Já né? estou, Já há está. 6 meses. Há 6 meses. Você está no planejamento geral? Olha, nós temos você uma e o Ceneviva posição, voltaram, eu e o né? Ceneviva. Que bom. E ocasionalmente o Rovani vem lá, o Euclides. O Cícero Rovani. O Euclides agora ele vai para a Euclides, praia, sim, dia calor, ele vai para a praia, não quer saber, ele está aposentado, está muito magoado. Mas o Euclides não é Está arquiteto, magoadíssimo, né? não. O Euclides é o cara que conhece o administrador, sistema né? de que transporte. conhece... E ele ficou sistema de muito transporte. magoado, que deixaram ele muito de lado no governo, né? E ele foi embora, se aposentou. E ele fazia consultoria para... Você não pode pensar que as pessoas que estão lá saibam mais do que ele, né? Não dá nem para pensar isso. Mas, enfim, voltamos para tentar Dá uma... levantar, e estamos conseguindo algumas coisas, né? Alguns projetos que são importantes, mas precisa transformar novamente a instituição, entende? A instituição tem que voltar a ser uma instituição que possa contratar profissionais bons, que possa fazer isso em regime seletista. O pessoal resolveu voltar para a prefeitura, nivelaram por baixo e todo mundo é funcionário público. Funcionário público, para tirar um cara, velho, é um negócio, né? Lugomir, vamos estabelecer uma comparação entre o IPUC que você dirigiu, essa proposta, e o que é o IPUC hoje. Isso, inclusive, eu disse numa revista aí que vai sair, me pediram essa comparação. Primeiro, a coisa, quando eu dirigia, não era burocrática. Você chegava na escadaria e gritava, Ceneviva, toca aquele troço, está tocando aquele projeto? Tô, tá bom. Traz aí quando estiver pronto. Hoje tem 1000
fórmulas para preencher. Pra Não sabe o que é justificar a fazer uma burocracia, licitação, né? e, puta, uma burocracia brutal, viu? Então, você vai fazer uma licitação, tem que pedir à prefeitura para ver se ela concorda, se tem verba, se não tem verba. Depois cai no regime de licitação. Os procuradores têm muito cuidado, muito medo, o pessoal tem medo do Tribunal de Contas. Sabe? Então, eu senti, isso trava a instituição. Trava. Certo ou errado, não vou discutir isso, fizeram fizeram um edital para o metrô, né? Para um projeto básico do metrô, etc. Né? Está lá, o juiz, a firma entrou, se sentiu prejudicada, está lá há 3 meses na mão do juiz e ninguém tira isso, pô. Ninguém dá uma resposta, ninguém força o juiz a dizer, bom, sim ou não. Está lá, gaveta. Quer dizer, sabe, não é tua casa. Quando dói no teu, você anda. Por falar em metrô é a solução para Curitiba. Por que o Jaime e sua equipe sempre foram avessos à ideia do Então, metrô? é uma solução cara, viu? Esse é o argumento que o Jaime sempre apresenta. É muito cara. E você vai substituir alguma coisa que existe. Você é a favor ou contra o metrô? Eu sou contra. Você é contra. Veja bem, Assim, o que se falou muito é que havia a oportunidade de fazer o metrô. Bom, se fizerem de graça, podem fazer. Por que não? Até injeção na testa, né? Por que não? Se fizerem de graça, podem fazer. Mas eu acho que há muita coisa que pode ser feita no sistema antes do metrô, sem sacrificar o curitibano. Porque se o governo federal der a metade do dinheiro, os empresários derem 1/4 e a prefeitura der 1/4 que ela não tem dinheiro para investimento. Então você pode fazer o metrô. Mas isso vai exigir. senão fica que nem aquele monstro de Salvador, né? Sabe Que o quê? está parado Agora aquele troço no meio de apresenta Salvador, né? tem que fazer o metrô porque pode fazer o célebre cut and go, que é o seguinte, você tem a canaleta, você escava e cobre. Só que isso leva 4 anos, 5 anos, e o teu sistema, como é que você vai andar nesse tempo? Então era necessário que ele fosse mais caro e que ele pudesse ir lá embaixo, para não prejudicar o sistema que existe, que é o único que existe. Essa é a minha visão. Posso estar errado, não sei. Qual é a tua visão, digamos, para a acho que adaptação da cidade a essa explosão populacional futuro aí? O quê? Digamos, a tua visão dentro do que vocês criaram no passado, estendendo para o futuro, olhando Curitiba com 4 milhões, 5 milhões de habitantes. Veja bem, hoje a gente devia rever um pouco essa questão de adensamento em certas áreas, que já não é mais necessária. Nós devíamos rever isso um pouco, certo? O aproveitamento de toda aquela área que fica próxima ao Rio Iguaçu, lá embaixo, no canto da cidade, tem uma área maravilhosa, né? Está se favelizando grande parte área da maravilhosa, Está aquilo se merece um favelizando. projeto. Vila Autódromo lá, aquela... Não. Mais para... No Parque Iguaçu. Ah, aqui no embaixo. Parque Iguaçu, Aqui embaixo. aqui embaixo. Onde estão as olarias ali, velhas. O aproveitamento dessa área racional. Quer dizer, você pegar os terrenos que existem, que são grandes, em cima desses terrenos grandes, sem forçar o cara, fazer uma legislação, fazer uma diretriz Quer dizer, de ruas induzir o crescimento para lá, e é bom, e o crescimento junto às margens, pode ter até um pessoal de mais recursos que vai proteger o parque, e você pode ter diversas áreas de população ali dentro, diversos tipos, uma coisa realmente boa. Uma E isso tinha que fazer um decreto, uma lei em cima disso e tocar um projeto desses, por exemplo. Que eu e o Cinevila São quantos hectares ali? olha, ali cabe gente para burro. Viu?
E não está um pouco favelizada? Não, ali não. Não, Quer dizer, porque é depois Sim, eu sei. da Cidade Nova. Sei. É Ou depois. seja, você está uma Curitiba que já existiu Entre nessas... o Rio Iguaçu, entre o contorno e a... E chegando a São José ali, né? BR-116. É, chegando a São José. Tirar o... É, Chegando a São José. chegando a São José Araucária. Porque essas zonas novas que cresceram no sul são zonas segregadas, vamos dizer assim, né? Sim. Porque é uma população... Podiam ser subcentros. Ao contrário, você quer Subcentro. propor algo que misture... É. Seja como se foi Curitiba antigamente. Isso. Transformaram em Cidade de negócio verdade. de pobre. Né? É. Claro que há evolução com o tempo, mas sítios cercados, isso podiam ser Sítio subcentros. cercado. Uma cidade com funções. Se cercado até não é ruim, viu? Mas, Considerando ficou ali outras Bairro ocupações. Novo. Hein? Já melhorou. Bairro Novo, aliás, não é sítio cercado, Bairro Novo. Bairro Ali, Novo não é ruim, Moradias não, da considerando. Ordem, ali, Moradias da Ordem que está. Então, tem um monte desses problemas, entende? Então você tinha que ter uma entidade atuante, muito atuante. Viu? Fazer o projeto de ultrapassagem na linha Santa Cândida Pinheirinho. E levar esse projeto de essa linha até um terminal SIC, um terminal novo, quase no cruzamento da BR com a contorno. Se não fizer isso, se esse terminal não absorver esse trânsito que vem ali do sul e dessas áreas da região metropolitana que vem daqui, a Via Verde não vai ter, Não vai ter a Via utilidade. Verde vai transportar Isso 30 é uma mil profecia? pessoas Hoje. Quantas? 30 mil. 30 mil? Dia. Não é nada. Hoje. Então, Isso é tem uma que profecia? Hein? É uma profecia? Como profecia? Não sei, eu estou perguntando. Não, em que sentido? Não, você... Que... Se arrumar aquilo, você dá vida à Via Verde. Não, mas com relação ao transporte que a Via Verde vai garantir. Não, isso é calculado. Isso o pessoal sabe, o Mas prefeito isso é sabe. insignificante, então. O prefeito sabe. Faz Porque o menor não pergunta. terminaram até o Atuba. Se ela pegar o pessoal de Colombo, sabe, aí ela vai integrar, ela vai ter Mas uma ela teve função. um problema, quando se chamava outra coisa. Quando era eixo metropolitano, a ideia era estender a região metropolitana. E houve um conflito com esse senhor que governa o Paraná. Tá bem. E aí eles... Mas a ideia hoje é não fazer mais o terminal dela no Atuba e levar até lá Colombo, viu? Até, como é o nome desses dois terminais que eles fizeram lá? Leva ela até lá. A ideia é essa, hoje a ideia é essa. O que não tem é dinheiro para levar ela. Então ela vai ter que ter o projeto modificado nesse trecho, que é o trecho mais difícil. Porque tal história do metrô, que nós estávamos falando, que ele pode correr dentro da canaleta, na nossa área não, porque ele vai se enfiar embaixo lá no passeio público para passar por baixo do rio. Vai se enfiar embaixo para aumentar, para diminuir a rampa ali na Glória, né? Quando chegar ali no Juvivé, ele vai se enfiar embaixo de novo para diminuir a rampa no São Lucas e provavelmente ficar embaixo para chegar lá no Cabral, e vai ficar embaixo para passar no Rio ali, e vai ficar embaixo novamente quando subir lá na Holanda, na linha do trem. Então, Não venham, né? Então no é um sul cu- pode é um- acontecer, é um lá não vai acontecer. professor, deixa eu perguntar mais uma coisa. A gente sente, Lumber, que você fala com convicção e com entusiasmo. Não, com conhecimento de causa. Além sobretudo. disso, né? Além disso. Que agora, você acha que o presidente, o prefeito, que tem boa chance de ser eleito, né? Está fazendo uma boa administração. Reeleito. Reeleito, desculpe a falha jornalística. Acho que ele teria essa força, essa vontade políticas de implantar um projeto ousado como esse, que vocês estão começando a articular. Bom, ele vai implantar a linha verde porque Sim. ele associou-se muito à linha Sim, verde. isso Esse sim. Ele vai Esse, implantar, com certeza. isso é importante. Mas, claro. Agora, esse outro... Esse outro precisa ver, né? Esse outro Mas tem que ter o projeto. tem que ter. Se você não tiver um negócio detalhado para jogar na mesa dele e dizer, olha, está pronto, quer assinar a lei, que só pode ser usado assim, que a diretriz, cabra quer fazer um loteamento, pode, mas com essa diretriz, para não haver rua assim, rua assado, isso pode ser feito. E feito em cima
em cima de um levantamento cadastral das áreas, para não pisar no colo de ninguém, no calo de Então, ninguém. Lobomir, resumindo, em que medida o futuro da cidade está comprometido? Em que áreas substancialmente? Ele não está. E eu quero lhe perguntar sobre o projeto de ultrapassagem, que isso me parece que é uma espinha na garganta do sistema de transporte. Vamos falar sobre isso? Esse leva a linha Norte-Sul mais 10 anos, seguramente. Então vamos A ideia explicar do para a história projeto do o que é o ultrapassagem, projeto de ultrapassagem. essa é uma ideia do Ceneviva e do Euclides Rovani. Eu entrei lá e sou fã-clube dela. Né, brigo por ela. A ideia é a seguinte. Está ruim o sistema. O sistema tem dois problemas. Tem um primeiro problema que é de remuneração do empresário. Né? Ninguém trabalha de graça, né? Não se iluda. Então o sistema tem um déficit hoje de 17%. 17% porque eles tiraram 7% de ônibus e a demanda cresceu 10%. Então precisava ter 17% mais de ônibus. O que também já seria um problema. E o sistema tem um problema muito sério das travessias, tem 65 travessias, e com o tempo a pressão do automóvel, sabe, vai influindo no administrador. Né? A Urbis agora, o que quer que seja, você pensa no automóvel, porque o automóvel vai para o jornal, os cabras gritam, os cabras são organizados. E o transporte coletivo é dos pobrezinhos, que não tem essa coisa toda, né? Então a pressão do automóvel, eu chamo, a pressão do automóvel é muito grande. E eles foram tirando com o tempo a prioridade do ônibus. Foram tirando a prioridade do ônibus. Então o sistema que antes andava 25, 26 quilômetros por hora, hoje anda 17. Você veja que é uma barbaridade. Isso significa... 30% quase. Você veja o que significa. Então, a ideia que eles tiveram, os dois meninos lá, sabe que nós somos chamados no IPUC de estagiários. Né? Que bom, né? Fala lá com os... Nos deram uma garagem desgraçada lá, ficamos nós lá na garagem. Isso é renovação total, hein? É divertido para burro. Então, o que eles bolaram? Então, primeiro, o ligeirinho que corria nas vias rápidas não mais, porque ele está bloqueado, também a velocidade dele que era 30 está caindo aí para 20. Então ele não está mais funcionando porque ele devia funcionar. Segundo, está formando fila em tudo que é semáforo, fila de ônibus, isso tira a eficiência do sistema, barbaridade. Então o que eles bolaram? Eles bolaram dois tipos de ônibus, vai ter um expresso e vai ter um parador. Quase 40% ou 45% da frota vai ser de expresso, um biarticulado chamado ligeirão. E esse biarticulado só para nos terminais. Ele vai parar, por exemplo, sai de Santa Cândida, para no Cabral, para no centro, para na estação, só para nos terminais. E dos terminais, se alguém quer ir numa estação intermediária, pega o parador. Mas a viagem ganha quase 50%. Ele vai fazer uma viagem que hoje... Quem concebeu essa solução? Isso, o Rovani. Mas isso não vai ser adotado no Boqueirão, não é assim? Então, eles já estão fazendo. Vão botar uma linha, um ônibus... Lá fizeram isso vai porque era ter, absurdo. Uma linha, menos paradas. Uma linha que não. Pode nem ter parada. Né? Vai direto para os terminais. E aí, o que você precisa fazer para fazer vai isso? Vai do terminal precisa até a praça. Pegar o terminal, a estação, o ponto, tem que pegar o ponto e desalinhar. Porque os pontos são assim, desalinha e você ganha um espaço que você pode fazer um lugar de ultrapassagem. Então esse ligeirão ultrapassa o parador ali e o ligeirão vai acionar o semáforo. Vai ter... Isso leva tranquilamente 10 anos aí o sistema. Uma solução barata. Barata, 51 milhões. O ônibus vai ter outra cor? Nós orçamos isso, 51 milhões, inclusive preparando as estações, porque as estações vão ter que ser, os terminais vão ter que ser
preparados. O terminal do Cabral teria que ser aumentado um pouco. Os terminais vão ser preparados para receber esse ligeirão. Vai ter outra cor ônibus? Eu não sei se vai ter outra cor ou não. Até poderia, né? Poderia? Enfim, Lubomir, quais os grandes distorções que a cidade vai vendo, vai encontrando diante do que foi planejado e do que está aí, que está sendo executado em desenvolvimento urbano? As grandes distorções. Bom, primeiro que o sistema de transporte foi um pouco abandonado, né? Se deu prioridade ao automóvel. E não adianta você dar prioridade ao automóvel, porque você não vai resolver nunca. Não vai resolver. Você só resolve eliminando ele. O Londres estava com congestionamento no centro, não entra no centro, acabou. Foi o que o Jaime Tirou o automóvel. Quando o Jaime fez o calçadão, ele dizia, não há como criar uma pílula contra o automóvel. Só que o Jaime trouxe as montadoras. De fato. Mas é isso. Mas ele intuiu bem, Não resolve. né, Não resolve. Mas era correto. Você não resolve. intuição Você acha é que isso não resolve Curitiba, cultura, a médio prazo Não pode resolve. ser Você não adotado consegue. uma política Em de Curitiba, tirar o carro como é que você vai fazer? tirar o carro do centro? Como é que você vai fazer? Que não está dando para andar mais no centro do Bombeiro. E aí estão tempo- mudando as mãos para ver se Olha, acerta só e tem piora, uma né? coisa a fazer. Você tem que ser um sistema de transporte eficiente e um pouco mais confortável. Você deixa o teu carro em casa em que condição? Com isso, Se né? for isso. Você tem que ter uma condição, você tem que ter uma troca. Porque não há nada mais confortável que o automóvel. Essa é uma verdade. Você entra com congestionamento, sem congestionamento, você liga o teu ar-condicionado, Só que bota cada teu rádio. automóvel leva um condutor. cara. 97% dos automóveis levam uma pessoa. Pessoa. E o sistema de circulação é uma coisa Agora, coletiva. ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Agora, o Curitiba ainda tem uma vantagem, viu? Em Curitiba ainda 45% dos deslocamentos são feitos em ônibus. É maior do que aquele que é feito em automóveis. Muito maior. Mas isso, a outra distorção é a falta de planejamento a médio e longo prazo. Não se planeja mais na cidade. Não, no momento não. O que vai acontecer daqui 10 anos? Ninguém sabe dizer. Né? Ninguém pelo menos sentou e disse, e se acontecer isso? Então não vamos deixar acontecer. Né? Então essa é a minha briga com o Cineviva lá no IPUC agora, né? Que é voltar a olhar para frente, ver, acertar o que tem que ser acertado agora, como a transposição, ganhar 10 anos e olhar para frente, porra. Lubomir, você acompanhou bem na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e nessa primeira fase dessa revolução urbana a questão da favelização de Curitiba. Não havia, até pouco tempo, uma chamada cultura de favela na cidade. Hoje eu acho que já temos. Olha, E favela, desafio das cidades do terceiro mundo. Como devemos encarar o assunto? olha, veja bem. Quando eu estava no IPUC, tinha 37 mil pessoas faveladas. Então a ideia era que você reciclava eles. Pegava os filhos dele, punha na escola, que isso era importante, e os cabras iam aprendendo algum ofício urbano e iam sendo reciclados. E isso, depois, quando eu soube outro número, já estava em 80 mil. Né? Hoje esse número é muito maior, é 150, assim, né? São 20... 150 mil favelados. 300 mil mais. 300, são 25% dos 1 milhão e 500, mais ou menos. Então, esse número cresceu muito. Bom, só o que você pode fazer? Isso vai, com o tempo, isso vai diminuir, né? Porque está diminuindo a taxa de natalidade, tudo isso tende a se acomodar, mas nós vamos ter que esperar, né? Segundo, você tem que investir nesse cara, tem que pegar, e eu não acredito que tirar o cara seja a solução, só tem que tirar quando houver realmente risco. Risco Mas mesmo. não tiram. Às vezes tem que tirar e não tiram. Bom, aí é outra Essa coisa. segunda maior favela de Curitiba, ali na estrada de São Paulo, ali, tiveram que cortar o rio. Em Do cima, Belém, né? Cortar o rio. Favela. Não, Rio Belém não.
Não, cortaram o rio. O Vila Zumbi ali? Zumbi Era dos na- Palmares, na- que é na uma nascente do terra. Iguaçu. E aí deixaram as casinhas. deixamos Aquilo lá não no- tem, era para remover aquele pessoal. deixamos no Cadê a aeroporto. coragem política de fazer isso? Deixamos no aeroporto também. No aeroporto. Turfa, veja só, turfa. Aí tem o Rio Palmital. O Rio Palmital é um tributário, é um contribuinte da fonte de captação do Rio Iguaçu, daquela que está ali na 277. Aí tem que interrompê-la, como interromperam o Rio Atuba, para não contaminar aquela, não carregar demais a estação de captação. tratamento. Bom, mas de qualquer maneira, se tem que tirar ou não, se não tirar, pelo menos urbanize. Tem que urbanizar. Dar escola para as crianças, dar creche, dar esses equipamentos Isso sociais. eles estão fazendo. De pegar o terreno. Mas o plano era esse. E aquela região foi ocupada. Eu me lembro que do lado esquerdo, quem vai para São Paulo, o terreno é rijo, é bom. Tá, aquela ocupação. E do lado direito o do é lado turfa. direito é turfa. Aí o sujeito joga o dejecto dele na coisa, chove, aí você viu o resultado. Aí a fonte não está, a estação de tratamento Isso não tem realmente não tem nós condição de processar. não não tem. conseguimos, porque nesse Mas processo... houve uma experiência muito bem sucedida no governo do Saul. Houve. Foi o Rafael Deli que tocou ali onde ia passar o emissário de esgoto. Mas já fez aquela igreja de Nossa Senhora de Lourdes ali Não, também, no mas Jardim tem- Botânico ali. Tem, mas onde havia o emissário de esgoto, tivemos que tirar uma porção de gente. Lá teve um plano inteligente, mas Onde era um plano foi, hein? pequeno, era uma coisinha desse tamanho, né? Mas essa do Jardim Botânico era grande. É, Ali do Capanema. Capanema. Era Não, uma favela grande, tá lembrado, né? É. Aí o Saul bancou e esse foi tocado pelo o Rafael. Rafael e fez lá um conjunto Boqueirão, muito ele levou bonito. pro Não, Boqueirão. Boqueirão e muito bonito lá na cidade industrial, ali tem um conjunto do Rafael que é muito bonito. Mas esse outro projeto, era um projeto de saúde, nós resolvemos botar os cabras em grupos de 50, numa área que era socioeconomicamente parecida. Então, o cara tinha um terreno, o cabra tinha um modelinho da casa, ele escolhia lá uma maquetinha, ele dizia, quero minha casa assim, e o cara, afinal de contas, construía a casa errado, mas era como ele queria, e ele ganhava mais 2.000 tijolos, e o pessoal que existia, que tinha uma posição socioeconômica um pouquinho igual, um pouquinho melhor, ganhava em compensação creche na área, escola, etc, etc. E isto funcionou, mas era uma escala, a escala era muito pequena. E eu acompanhei durante anos, Maza, eu ia lá e fotografava algumas casas da mesma posição. Só por curiosidade, para ver a evolução desse troço. É impressionante. Viu? Muda. É impressionante O a cara evolução. faz uma coisa. né? Vai. Ele O Rafael, inclusive, adotou, quando ele estava fazendo no interior, ele adotava isso, que o sujeito fazia escolha. Escolha. Do tipo da casa. Quero uma minha. Para não. O cara queria uma Para minha. criar ele um. quer isso. É, para criar um. Sabe por quê? Para pôr o carimbo dele. Porque nós estamos muito acostumados em jogar o sujeito aonde nós queremos, do jeito que nós queremos. Você, quando compra um apartamento, você tem uma condição, diz, eu quero mudar o azulejo da cozinha, né? Eu quero tirar um quarto, aumentar minha sala. Isso sociologicamente, põe o teu carimbo, a coisa é tua. O cabra mais pobre não tem essa condição. Então é uma tragédia, não é dele. Não tem nada a ver com ele. E para você pôr em apartamentos, esse é o grande problema. O sujeito vai para um lugar que ele não entende, que psicologicamente não é dele. E a casa é a mesma coisa. Então essa história de você dizer, escolha como é que você quer, isso é genial. Porque o cabra diz, não, é meu, está dignidade. Cara. Mas mesmo onde há essa padronização, vai havendo mudança. Vai. Só que ela é lenta. O cabra é melhor, tem um que é melhor do que o outro, o cabra vai E cuidando muda para mais. melhor, A geralmente. né? emulação. Claro. Aí, quando ele mudou, ele colocou o carimbo dele. Esse é meu. É assim que eu queria.
vai melhorando os lugares. Lubomir, dos que acompanham, todos aqueles que acompanham o desenvolvimento da cidade, as mazelas da cidade, essa grande revolução urbana começada a partir de 64, acompanham também a amplidão da região metropolitana de Curitiba. Essa região cresceu demais e os problemas, em geral, desembocam em Curitiba. Se ela presta algum benefício à cidade, muitas vezes sendo dormitório, ela é também geradora de muitos e inúmeros problemas da capital que tem que prestar serviço à população da região. Esse fato da chamada conurbação, vamos discorrer um pouco sobre isso? É muito ruim, é muito Maza e Eduardo, vocês são chamados a dar sua contribuição nas indagações do Lubomir. O Estado de São Paulo publicou há alguns dias uma excelente revista sobre as grandes metrópoles mundiais. É realmente um trabalho bastante interessante, mas o foco da revista é a relação São Paulo-Campinas e o jornal tira uma foto muito especial que mostra uma diferença de 16 quilômetros apenas que estão separando uma região urbana de outra, né? Curitiba já está praticamente toda integrada, né, digamos assim, não tem mais não tem mais divisória, embora... Menos no Rio Iguaçu. Menos no Rio Iguaçu, que é essa parte que ainda dá para ocupar Quer dizer, vai ficar tudo igual, Lubomir, no Brasil, São Paulo, Curitiba? Não, eu não acredito que fique tudo igual, porque essa taxa de crescimento que está diminuindo não vai ficar tudo igual. Agora, eu vou te dizer uma coisa, a região, o que não há é uma coordenação da região metropolitana. Nada contra a Comec, não, nada contra. Nada contra a Comec, nada contra isso. É que as instituições nasceram de bico, de ponta. Nasceram uma como oposição à outra. A região metropolitana surgiu como oposição. A ideia, nunca foi declarado isso, mas a ideia era uma coisa de oposição, e nem o Jaime, no governo dele, conseguiu acertar isso. Nossa, esse prefeito de Curitiba. Agora, nesse governo, nem falar, né? E o Requião usou justamente essa contradição para... Exatamente. Então, mas eu acho que essa questão da região metropolitana, em que pese já existir uma doutrina sobre isso já assentada, você vê que é um negócio de conceito falho, né? Você não pode, por exemplo, a região metropolitana botar doutor Ulisses, ela vai até a Lapa. Vai cair em Santa Catarina, se mudarem um pouco, mas cai em Joinville. Que critério é esse? O que é isso? Aí você vê a distância cultural entre o centro e a periferia. É um absurdo. Eu estou falando de região metropolitana. Agora, Você pensa na região lindeira, né? Mas Lubomir, região metropolitana de Ponta Grossa. Região metropolitana de Londrina. Castro. Que brinca. Não, Londrina ainda tinha aquela ideia do eixo norte. Metrópole. Mas eles não usaram só que se isso. viu criar uma burocracia. Esses escândalos da Londrina agora, que estão ocorrendo, estão afastando vereadores, é julgada de um sujeito liberar o negócio para um motel, não sei o quê. Eles deitam e rolam, quer dizer, não há uma cultura da questão metropolitana, né? Nem urbana. Olha, veja bem, quando eu estava no IPUC, nós, eu não sei se vocês sabem disso, nós queríamos que esse crescimento fosse harmônico. Tínhamos um camarada, o Alberto Paranhos, que se preocupava muito. Onde é que está o Paranhos, hein? Paranhos está no Rio, está se aposentando. Ele ainda está no Banco Mundial, não? Ele está no Habitat. Ele vai se aposentar agora. É aquele projeto das Nações Unidas, o Habitat. No Habitat, E ele trouxe esse projeto para o Brasil, e ele veio junto, né? O Rio de Janeiro é melhor que Nairobi, né? Claro, em certo aspecto, sim. No outro, não. Talvez só na vista, né? Na vista. Mas aí nós estabelecemos convênios, foram feitos convênios com todos esses municípios lindeiros. Os convênios foram aprovados pelas câmaras municipais e ia haver um conselho da região metropolitana paritário e conselho deliberativo, não consultivo. Deliberativo.
E o secretariado técnico desse conselho seria o IPUC. E estava acertado. E aí veio Brasília. O Franciscone com a ideia da centralidade, né? O modelo francês, que ele tinha uma geógrafa que veio da França, que era amiga dele, e ele estabeleceu esse conceito da centralidade. Então, de repente, se criou uma região metropolitana, uma agência dentro da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, e se destruiu todo esse serviço. Os prefeitos não tinham voz ativa, eram simplesmente um conselho como são hoje, um conselho consultivo, ninguém está dando bola, né? E não tinha ninguém que pudesse equilibrar isso. Porque se eles sentarem numa mesa direito, eles acertam muita coisa. Mas não tinha ninguém que conseguisse equilibrar essas coisas, né? Então eu ficava furioso com o presidente do IPUC, eu tinha que ir ao Belmiro, que é meu amigo, que é uma excelente pessoa, pedir licença para fazer alguma coisa, para pedir um crédito para Curitiba. E ele tinha que analisar e dizer que eu posso ter esse... Bom, isso acabou estilhaçando tudo. Veja bem, você você tocou, pessoal, sabe? Lubomiro, você tocou num ponto fundamental que nunca foi superado politicamente, esse problema. Por isso é essa desordenação, Exatamente. né? E aliás, é muito amigo do Maza, o atual presidente da Comec aí, né? Nos fala um pouco dele aí, o Alcidino. O Alcidino, né? Ele existe ainda. Eu só gostaria de fazer um breve à parte. Nós vamos apresentar numa sessão memória o material escaneado de algumas fotos, documentos visuais, o material iconográfico que o Lubomir nos trouxe. E depois eu gostaria que o Lubomir nos mostrasse, rapidamente que fosse, sua passagem pelo Banco Mundial, as atuações que considera mais importantes, mais marcantes, como consultor do Banco Mundial, e a passagem do Lubomir também no governo estadual, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o Saul e com o Jaime Lerner. Então vamos na sessão memória. Quanto tempo você teve no Banco Mundial, trabalhando no Banco Mundial? 12 anos. 12 anos. 12 anos para o Mundial, para o BID, para... Você foi consultor autônomo? Autônomo. Trabalhou no mundo inteiro ou... No mundo inteiro. No mundo inteiro. Menos na Ásia. Menos na Ásia. Viajou bastante, então. Trabalhei na África, na América do Sul. Sempre na área de No Paraguai também, né? Uma ocasião no Paraguai. Sim, no Paraguai. Desenvolvimento urbano. Sempre alguma coisa dentro da ideia do desenvolvimento urbano. E os problemas hoje, você pode olhar como os problemas desse terceiro mundo, digamos assim, Latinoamérica, e África, são mais ou menos comuns nas grandes cidades. São terríveis, Will. Comuns, né? Nós falamos terceiro mundo, não é bem terceiro, viu? Terceiro mundo somos nós. É quarto, quinto mundo, África. Terceiro somos nós. E não sei se nós chegamos a terceiro, porque eu vou ter que contar. África. África é duro. Eu trabalhei 4 anos, eu viajei para Guiné-Bissau. Estive no Zimbábue. Zimbábue é... Quando já era Rodésia... No mundo, é uma nota de $1 bilhão, compra um chiclete. Mas você esteve lá quando era Rodésia? Eu falei com esse louco, viu? Eu falei com esse louco. O Roberto. Ele veio um jantar lá em... Roberto Mugabe. Ele veio um jantar, que era do banco, ele não estava convidado, um ministro dele, mas ele veio. E nos proibiu de ir para o sul. Deu um murro na mesa e nos proibiu de ir para o sul, porque nós descobrimos assim, uma guerra lá contra ele, no sul do país. Era muito mais moço, E faz dizer, muitos anos atrás, né? que o Roberto Mugabe foi um revolucionário, assumiu o poder como um revolucionário decente e tal. Você chegou aí à Rodésia? Você é o Zimbábue? Sim, eu sei. Você chegou aí quando era Rodésia ou só depois do Zimbábue? Não, mas eu via, sabe, tem assim, de repente você vai numa rua assim,
toda arborizada com essa árvore que tem ali perto do campo do Curitiba. Tipuana? Ali. Hein? Tipuana? Não. Aquela que tinha no campo do Curitiba? Não, na rua que leva ali o campo de Curitiba ali. Aquela que a tem rua aquela. Que sai ali. Aquela bolinha? Não, ela é uma da. Vamos chegar então à sessão. Aquilo, né? E uma igreja toda de pedra. Digo, pô, eu estou na Escócia, o que é isso aqui? Aí você vai na casa do diretor-geral de obras do país, que mora numa casa que era de um cara branco, evidentemente, que tem um piano de cauda, e o molequinho sai correndo e faz xixi dentro do piano. Eu vi isso. Porra, eu fui olhar. Puta, um plano Pleyel, me lembro como se fosse hoje. Mas ali se salva praticamente a África do Sul, né? Olha, sei lá. A Namíbia talvez também. Olha, África do Sul eu sempre estive de passagem em Joanesburgo, para ir. Não era o objetivo do seu trabalho. Não era o objetivo. Ia para o Malawi. Malawi também Essa tinha um louco. experiência internacional que você teve e de contribuição ao Banco Mundial, você considera mais importante? Olha, eu aprendi muito nessa experiência, né? Porque eu trabalhei do outro lado da cerca. E a experiência teve muito a ver com a minha participação no Paraná Cidade. Muito. Eu decidi que quando os cabras viessem fazer projeto aqui, jamais teriam os problemas que eu tive para fazer projeto lá, viu? E eu montei uma estrutura que era capaz de fazer isso. Verdadeiramente. Nós vamos ver as fotos? Ainda não resolveram tecnicamente. É. Mas então vamos adiantar, né, professor? A pergunta por causa do... Pois não. Bom, cidades africanas com, tipo assim, 20 milhões de habitantes, sem nenhuma estrutura, quanto um pouco... 20 milhões não tem. Eu não tenho. Não, 15? Não, eu não estive. A maior era Joanesburgo, né? Que eu Mas vi. ali na Mas 3 milhões. Zimbábue... Você tinha, por exemplo, em Guiné-Bissau, devia ter lá os seus 300 mil, Muito 400. E você tinha duas coisas. Tinha Kinshasa, por exemplo. Kinshasa tem 7, 8 milhões, né? Tinha a cidade portuguesa, que era extremamente bem desenhada, com sistemas de galerias de águas pluviais, com esgoto. Aonde? Na coisa, na... Maputo e Lourenço Marques. Não, em Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau. E você tinha a cidade portuguesa, muito bem desenhada, muito bem estruturada, e depois a cidade africana que surgiu depois da Guerra da Independência, que não foi feita pelos guineenses, foi feita pelos cabo-verdianos. Os cabo-verdianos que fizeram a Guerra da Independência e depois foram expulsos porque não eram suficientemente pretos. Eles são mulatos, né? Eles são mais marrons, assim, o preto São marrons, não é tão assim. Essa influência meio indiana. Foram ali. expulsos por causa da cor da pele. Eu vi isso. Mas E qual é essa o caso cidade- de racismo que você tem com o Mugabe? O Mugabe é absolutamente racista. Né? E ele... No Zimbábue é um problema de racismo também, do né? negro contra o branco agora. Ali é inverso, né? Mas a escravatura, quem vendia o negro era negro. O negro. Agora, essa cidade em volta a Lubumira é quase que uma cidade, assim, uma favelização? assim, e favela. e tem uma característica muito interessante. Ela é cópia da Tabanca. A Tabanca é a aldeia. Ela é cópia você pode perceber isso quando você aprendeu como é que é, você de repente percebe a reprodução da tabanca, de diversas tabancas. Então tem a casa do homem grande, né, das mulheres do homem grande, casa dos filhos, das mulheres dos filhos, como se fosse uma coisa transplantada do campo para a cidade. E aquilo tudo, né, você não, no começo não percebe aquilo tudo, e tudo no meio de falta de saneamento, febre amarela, dizima eles. A malária dizima eles. Eles têm malária que mata lá, né?
dizima eles. E, digamos assim, há muita AIDS. Rivalidade entre as etnias, Tem. Isso é um fator que emperra muito, né? O país é uma invenção do colonizador. O país não era assim. O caso mais clássico que eu conheço é a Costa do Marfim, em que eu fui lá uma vez para a inauguração do Banco do Brasil. Quando me tiraram a prefeitura aqui, me deram uma viagem de prêmio. Consolação. De consolação. Mas eu fui. Mas só deixa eu terminar. Eu fui nesse troço lá do Banco do Brasil e fui com o ministro a uma cidade que estava assim na fronteira. E o ministro disse, agora eu deixo vocês aqui, vou atravessar o rio porque eu vou visitar o meu rei. O meu rei. O rei. Quer dizer, a ideia do país é uma ideia do colonizador. Vamos então à sessão memória. O Luvio identificando aqui. Aqui era. Eu tenho um monte desses títulos aí de cidadão honorária. Nesse caso era com o prefeito de Santa Fé. Eu tenho 47 títulos. Eu emprestava dinheiro para os caras puxavam meu saco. Mas, isso nunca liguei muito esse troço. Dá para vender isso aí, Lu? Dá para vender? Não tem umas plaquinhas, uns pergaminhos, não são muito. Aqui com o Jaime Lerner. Aqui com o Jaime Lerner, numa reunião com o Jaime Lerner, nós estávamos discutindo. Mas o Jaime já é governador. Aqui o Jaime é governador. E eu presidente da CEDU, né? Estávamos discutindo um programa de cinemas, alguma coisa. E você assim. Secretário de Desenvolvimento Urbano. Aqui também. Aqui eu repassei para o Cássio 65 milhões a fundo perdido para Curitiba. No segundo governo do Jaime. O segundo governo, o Cássio era o prefeito. Aqui devo estar assinando. Com o Rafael Iatauro. Opa. Com o Rafael Iatauro. Toda essa modernização do Tribunal de Contas, quem financiou fui eu. Nós fizemos uma troca. Eu financiaria o desenvolvimento tecnológico do Tribunal de Contas e eles dariam para na cidade os disquetes com as contas municipais, que nós queríamos saber como é que andavam as contas municipais, fazer um exame ao longo do tempo. Bom, não sei se funcionou. O fato é que depois eu tive uma CPI, me encheram muito porque eu andei fazendo convênios que eu não devia, mas só esqueceram que eu fiz com eles. 2 milhões no convênio. Aqui exposição de fechamento do Paraná Urbano. Aí, junto com o Iglesias e com o Jaime Lerner, lá está o ministro Martos, como era o nome dele? Martos. Da cidade? Não, de planejamento. Martos, né? Um troço assim. Aqui estou eu com o Iglesias. Aqui, quando saí do Paraná Cidade, os prefeitos me fizeram homenagem. Eu estava com a mosquinha meio azul também, né? E fizeram uma homenagem lá, um jantar. Eu fiquei muito encantado, mas afinal... Faz parte, às vezes... O jantar foi bom. Você foi candidato a vice, né? Eles queriam que eu fosse prefeito. Montaram um circo de cavalinho aí. E a gente aceita. Essa é a minha família. Você vê claramente, você vê lá, né? Lá vê melhor, né? O Domênico, a Ana, o Bila, o meu filho, a filha da Ivonca, a minha mulher, o Paulo, lá tinha outra lá, a Sandra. Tirando isso, hein, Lula? A Sandra. Quem que é a Sandra? A minha mãe, minha filha, eu e a netarada toda, o Luciano Pisato. A Vera está onde? Sua esposa? A minha esposa ali. Não. Aqui, minha mãe, onde é que está a Vera agora? Lá em cima. Está lá em cima. Lá em cima, está aqui. Não, ali. Não, essa aqui. A outra. Assim, isso. Isso. Isso já inventaram, Maza? Bem? Até isso já inventaram? O quê? Esse negócio de escrever com o dedo aí?
Aqui o Luciano Pisato, meu genro. Aqui o Mingo Filizola, que é o meu cunhado. Ali a Ana Amélia, hoje diretora lá da Gazeta do Povo. E o Ricardo Filizola, né? A minha irmã, que no canto é. Minha mãe. Minha mãe. É isso aí. Tem mais alguma? Não sei. Acho que não. Eu não tenho fotografias, eu nunca. Isso aqui eu tenho porque o pessoal do Paraná Cidade fez os álbuns para mim, então eu arranquei do álbum. Bom, nós podemos ir às perguntas derradeiras para o Lubomir. Maza, sobre o papel do Lubomir, sobretudo ainda nesse processo de modernização, há um pouco de premonição do que a Curitiba desejada e a possibilidade de tê-la em futuro mais ou menos próximo, ou não tê-la. Essa é a minha pergunta também. Era Então, isso que eu, pode fazer. Não, era isso que eu faria. Essa é a pergunta exatamente que eu faria. Maza. Olha, eu estou achando que nós estamos num buraco sem saída, a cidade. Não vejo novidade nenhuma. Hoje sim, nós estamos com coisas assim, por exemplo, essa linha verde, que é o negócio mais decantado, é o eixo metropolitano, um novo nome. Houve aquela imaginação do Cássio de querer fazer aquela experiência de alterar o modal de transporte coletivo. Você tentou fazer isso, o Jaime Lerner tentou, e não muda, não mudou. Né? Não, tá bom. Nós estamos vendo, ó, inclusive os empresários aqui do Paraná estão deitando e rolando, estão indo para Uberlândia, Uberaba, comprar sistemas, os empresários aqui. Né? Comprar o quê? Operar linhas lá. O maior operador de transporte do Brasil é o Assis Gurga, vice-prefeito de Cascavel. A linha internacional que vai de Caracas Lá no lugar. até Porto Alegre. Né? Um negócio maluco. Bom, que eu me lembro de uma passagem sua, que quando vocês deixaram o governo, o pessoal do partido que você estava ligado não partidariamente, mas por função. Eu me lembro que tinha um projeto aqui de desenvolvimento municipal e que o pessoal quis tirar do Estado e passar para Sul. E eu me lembro que eu até comparei no artigo que eu fiz aquela história da ponte do Rio Uai, né? Que você foi lá e o pau da barraca. Isso aconteceu realmente. Olha, Curitiba, as pessoas que hoje estão aí em evidência, eu não faço crítica a ninguém pessoalmente, eu estou falando assim de grupos, etc., não tem amor por Curitiba. Nós temos, eu tenho. Eu sofro quando vejo uma coisa que está ruim. Eu fico muito mal com essas coisas. E eu sonho, né, com a Curitiba, mas a verdade é que, na realidade, né, nós gostaríamos que ela fosse uma burguesinha. Eu disse isso uma vez numa entrevista, né, Curitiba, aquela burguesinha agradável, etc. E ela não é mais, né? E essa transformação que ela vai ter depende das pessoas, a transformação da manhã depende das pessoas que estão aqui hoje. E isso eu concordo com o Marco, não está andando. Isso precisaria andar. E para que isso andasse, o IPUC tinha que redescobrir o seu, afinal de contas, você acha que a mobilidade, o pessoal agora da arquitetura, com essa onda de dizer que não é só a mobilidade, mas também tem a mobilidade. Como é que você vai falar de uma cidade sem o problema da mobilidade urbana? São Paulo já tem previsão para tantos anos, bloqueia tudo.
Eu acho que Curitiba está marchando para isso também. Digamos, eu acrescentaria o seguinte na minha derradeira pergunta. Qual é a porcentagem, se é possível dar essa medida, do plano do passado que foi criado lá atrás e em relação à necessidade de um plano novo? Quer dizer, o que se mantém, Lugomir, nessa linha? 70%. 70% se mantém. Né? Então, na verdade, a questão... olhar de novo. A questão básica, então, é um órgão que o IPUC funcionar. A questão é isso. Essa é a grande... Viu? E aí você veria. Agora, eu não vejo solução para o automóvel, eu não vejo. É só tirar ele da marra. Você acha que dá para tirar do centro de Curitiba? Dá para tirar desde que você dê alternativas. Aí que está. O cara fala isso. Qual é a alternativa? Andar todo mundo a pé não dá. Não, até dá no Até centro, dá uma mas parte. gosta. Mas gosta, mas eu não posso mais, nas calçadas do centro, eu não consigo mais andar. Tem isso, mobilidade, né? Calçadas da cidade são um São problema. aí, né? Agora ficam, né? De repente sempre complicam as coisas, né? Então ciclovia, então temos que fazer ciclovia. Eu vi em Xangai, agora eu estive em Xangai, eu vi milhões de ciclistas misturados no tráfego, eles andam do lado direito da via e acabou, pô. Sabe, não tem que esperar. Agora, Curitiba não é cidade para ciclistas, hein? O cabra sair do centro, chegar na tua casa, sofre mais. Tem que ter um meio atleta. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Mas esse problema de mobilidade nós devíamos ver, né? Vai travar, vai travar. São Paulo, sabe por que não vai travar? Porque eles vão enfiar dinheiro, São Paulo é rica, e vão fazer uma rede de metrô, que é como Paris. Porque Paris, quando entra em greve, você não anda 1 metro em Paris por causa do carro. Não anda 1 metro. E domingo de noite, quando o pessoal volta do fim de semana, fica um inferno também. Agora, dia normal, você tem um metrô que te deixa a 5 minutos de qualquer lugar que você queira ir. Você põe o dedo no mapa e olha, aqui tem uma estação de metrô, aqui tem uma estação de metrô. Tá bom que você tem que mudar, mas você chega lá. Então São Paulo vai caminhar para isso. Vai caminhar para isso, sem dúvida nenhuma. E eles têm dinheiro e vão salvar. Com o tempo, nós também. O que ninguém nota é que o Brasil vai enriquecer mais. Não, isso O Brasil vai parece, enriquecer. né? Não, o Brasil vai enriquecer e nesse tranco todo, todos nós vamos enriquecer. E aí vamos ter mais condições de fazer as coisas. Eu acredito muito nisso, viu? Que o país vai enriquecer. Apesar de tudo, o país vai enriquecer. Apesar de tudo, o país vai acabar educando muita gente. Apesar de tudo, vai acontecer, né? Nem que seja de noite quando nós estivermos dormindo, né? O país vai enriquecer, eu tenho fé nisso, eu tenho certeza disso. E aí nós vamos ter recursos também, mais recursos para resolver os problemas. Alguma pergunta mais de vocês? Mais alguma apreciação? Não, só agradecer a boa vontade de vocês e vocês me Nós aguentarem aí 1 hora e meia. Que essa impressionante memória viva do Paraná, cujo contributo ao desenvolvimento urbano de Curitiba, essa grande revolução urbana que Curitiba teve, é também igualmente impressionante. Nós agradecemos a ele por ter nos trazido aqui esse testemunho histórico. Ele viu e ajudou, ele viu as grandes transformações e ajudou a fazê-las na cidade. Fez aqui nesse depoimento histórico algum exercício de precognição. No fim, mostra-se otimista, acha que Curitiba, como o Brasil, tem jeito. Boa tarde e até um próximo Memória Paranaense.